A gente está aqui com a nota dos advogados. E, Carla, pela tua apuração, a chance de prisão domiciliar humanitária está descartada? Descartada. O ministro Alexandre de Moraes já deu uma decisão agora aqui, nossa reportagem está subindo. Ele descarta esse pedido, na verdade, ele não vai nem avaliar, ele julga prejudicado os pedidos de concessão de prisão domiciliar humanitária e autorização de visitas. Tinham algumas visitas já que estavam em análise ali, o Bolsonaro vinha, né, recebendo essas visitas aí, a decisão que saiu também agora. Agora há pouco a nossa reportagem está subindo. Então, complementou exatamente muito bem, Mauro, o que o Sakamoto estava falando. Quando ele terminou a frase dele dizendo: acho muito difícil razão para concessão de prisão humanitária domiciliar humanitária nesse momento, tá aí, é assim que pensa mesmo o ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui o texto, você estava vendo ali um pedacinho. A decisão é curta e grossa. Ele diz o seguinte: diante da decretação da prisão preventiva do réu Jair Messias Bolsonaro, os pedidos de concessão de prisão domiciliar humanitária e autorização de visitas formulados em 21 de novembro de 2025, julgo prejudicados esses pedidos de concessão de prisão domiciliar humanitária e assina o ministro relator Alexandre de Moraes, é o que você está vendo aí na sua tela. E agora há pouco, os advogados de Jair Bolsonaro soltaram uma nota que eu também vou ler aqui para você. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos, representação feita em 21 de novembro, está calcada em uma vigília de orações. A Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar a existência de gravíssimos indícios da eventual fuga, o fato é que o ex-presidente foi preso em sua casa com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais. Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco. A defesa vai apresentar o recurso cabível e assinam os advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno. Essa é a nota dos advogados de Jair Bolsonaro. Quer dizer, tudo isso são argumentos, Daniela, que, primeiro, é verdade que o Flávio Bolsonaro fala em vigília de orações, mas também fala em lutar pela liberdade, né? Não parecia ser só uma vigília de orações pela convocação que ele fez. E outra que eles mencionam a questão aqui da tornozeleira eletrônica, se esquecem de mencionar que também, aparentemente, houve uma tentativa de rompimento ou de quebra dessa tornozeleira eletrônica. Enfim, a nota não responde a uma série de questões, Dani. Mauro, vamos organizar aqui, para quem está nos assistindo, aqui no All News, vamos organizar, vou pegar de onde deixou o Sakamoto, vou passar pela resposta da defesa do Bolsonaro e vamos jogar para frente, que é o que interessa para quem está em casa. O que acontece a partir de agora? O Sakamoto diz: a ação do filho mais velho do ex-presidente precipitou e enterra a chance da prisão domiciliar. Fato, como mostra a decisão do ministro, fica prejudicado o pedido de prisão domiciliar humanitária. Por quê? Porque ele teve a prisão preventiva decretada num outro processo. Se você chegou agora, vamos explicar para você. Bolsonaro está sendo preso por conta da trama golpista? Não. Bolsonaro está sendo preso no inquérito, na ação penal, na denúncia que trata de coação no curso do processo. O que é isso? É a tentativa de embaraçar o trabalho da justiça. Porque ele já estava de tornozeleira eletrônica exatamente por conta desta ação, nascida do trabalho do filho dele, Eduardo Bolsonaro, que dos Estados Unidos não só tramou uma série de sanções a autoridades, inclusive o ministro relator do caso do pai dele, como declarou que estava trabalhando para
prejudicar financeiramente a liberdade, o direito de ir e vir do ministro Alexandre de Moraes e de outros 7 integrantes do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, Bolsonaro já tinha a tornozeleira eletrônica. Bolsonaro, então, rompe a tornozeleira eletrônica, Flávio faz uma convocação para a luta. É a palavra que usa o Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente, senador da República, para que se aglomerassem pessoas na frente da casa do Bolsonaro. Horas depois dessa convocação, segundo o monitoramento eletrônico da Polícia Federal, caiu a tornozeleira do ex-presidente pouco depois da meia-noite. A partir daí não tem mais conversa. Bom, sim, não tem mais condições de haver, neste momento, a prisão domiciliar por razões humanitárias. O que deve acontecer com Jair Messias Bolsonaro? Ele deve, como disse o Sakamoto, permanecer nessa sala de Estado-Maior organizada na Polícia Federal, que, se você quiser, a gente traz os detalhes, metragem, que tipo de aparelho ela tem lá dentro, logo mais. E isso deve ser unificado com o início do cumprimento da pena. Então, preso preventivamente num segundo processo, Bolsonaro deve ter a unificação, ou seja, a unidade desta preventiva com o início do cumprimento da pena efetiva pelo processo que ele já foi condenado pela primeira turma, efetivamente, a 27 anos de cadeia, que é o processo da trama golpista. O que se produziu nesta madrugada, de ontem para hoje, pelas mãos da própria família, eu ressalto, né? Foi uma lambança de um tamanho tão grande, tão grande, tão grande, que tornou-se impossível a não decretação de uma medida mais gravosa. E aí, Mauro, eu vou devolver para você dizendo o seguinte: como neste processo que trata da coação no curso das investigações, ou seja, de tentar embaraçar as investigações, que nasce da ação do Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente já estava de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar, não havia outra medida a ser decretada mais gravosa do que a prisão preventiva. A prisão domiciliar com monitoramento de tornozeleira eletrônica já era uma medida que a gente chama, né, no juridiquês, cautelar diversa da prisão. Ou seja, o ministro vê o Bolsonaro indo em carro de som, pedindo manifestação a favor dele, atacando os integrantes do Supremo Tribunal Federal, fazendo live quando estava proibido de usar rede social e fala: olha, você está proibido de usar rede social. Para não decretar a prisão, você vai ficar em casa e com tornozeleira eletrônica. E aí chama-se uma aglomeração e há o rompimento da tornozeleira eletrônica, segundo o monitoramento feito pelas autoridades. Não tinha mais outra opção. Ele já estava em prisão domiciliar com monitoramento via tornozeleira eletrônica. A única opção era a decretação da prisão preventiva. A ação da família deixou o ministro relator sem qualquer outra saída que não a decretação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro neste sábado, dia 22 de novembro. Para finalizar, eu queria tratar aqui um pouco sobre o que a Carla trouxe agora, né, junto com você, Mauro, da nota dos advogados. Os advogados devem entrar com um novo recurso, e aí veja, né, agora eles vão ter de atuar em 2 frentes. Na frente, para evitar o início imediato do cumprimento da pena, o que vai ser difícil, dado o que aconteceu, e a reversão da prisão preventiva, o que vai ser também difícil, dado o contexto. Para quem está em casa e ouviu a provocação, que eu acho muito saudável, do Mauro, né, sobre era necessário ou não, uma vigília não está garantido, vamos voltar à história do próprio Brasil e lembrar da dificuldade que foi concretizar o mandado de prisão para cumprimento de sentença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando da Lava Jato. Acho que a gente pode voltar para todo mundo aqui. Quando o Lula
tem a ordem de prisão dele expedida pelo juiz, então juiz, hoje senador Sérgio Moro, o Lula se desloca até o Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, e rapidamente monta-se uma vigília lá. Como é que consegue se tirar o ex-presidente, o atual presidente daquele lugar? A polícia, para entrar ali, ia ter que fazer uma carnificina, porque eram milhares de pessoas e as pessoas não estavam deixando mesmo a polícia entrar. E aí, o que o Lula faz quando dizem para ele: olha, presidente, se o senhor não se entregar, vai ser pior, porque aí vai ter uma série de medidas agravantes que lá na frente a gente não consegue um habeas corpus, a gente não consegue nada. Como é que o Lula sai de lá? Caminhando ele no meio das pessoas, com as pessoas empurrando para ele não sair. Esse é o nível de gravidade, risco à ordem pública que se teria se junta-se na frente do condomínio de Bolsonaro 3, 4, 5 mil pessoas, né? Como é que a polícia entra ali sem machucar ninguém? Isso é risco à ordem pública e é por isso que a vigília foi abortada de saída pela Polícia Federal. A experiência pregressa da própria PF, que foi quem cumpriu a ordem de prisão do presidente Lula lá atrás, na Lava Jato, mostra permitir ou deixar criar-se um ambiente para que se aglomerem militantes é danoso, não para a PF, porque se a PF quiser chegar estourando tudo, ela chega, mas para quem é alvo do mandado de prisão e para as pessoas que estão ali.